né? Eu vou pedir para a Vou Ju, que começar. está como administradora, para gentilmente cortar o microfone de todo mundo, para a gente não ter ruído. E o Edmundo, que é o meu entrevistador, ele vai depois, no final, avaliar como ele prefere fazer, ou talvez, Edmundo, se você já souber como você prefere fazer, porque o nosso objetivo, obviamente, é que você faça muitas perguntas, mas que os outros também tenham perguntas. Então, se você Claro. preferir que eles escrevam as perguntas ou que no final a gente abra os microfones, o que você prefere? Então, eu gosto, assim, a gente vive tanta live agora, live para todo lado, né? Eu já tô querendo mudar pelo menos o nome para ver se a gente cria alguma outra coisa. Eu curto muito essa coisa da pessoa dar opinião na hora que ela tá com aquilo na cabeça dela. Então, tem um jeito de levantar a mãozinha aí, eu acho que eu não sei como é que é, mas acho que a pessoa levanta a Sim. mãozinha. Ou a pessoa pode perguntar, Então tá. sim, a Juliana libera o microfone. E eu curto mais essa coisa da gente ir trocando. Eu não sei vocês que estão participando aqui, porque às vezes a pergunta vai ficar lá no fim, a pessoa esquece, tá cansado, passou o dia todo, né? Às vezes está curtindo a palestra, mas às vezes não está curtindo, ou discorda do palestrante, né? Eu acho que discordar é bastante saudável, né? Ninguém é dono da verdade e todo mundo pode colaborar. Então, acho que é gostoso, assim, com as interrupções, eu curto, entendeu? E aí, você, como a minha entrevistada, entendeu? Eu vou fazendo esse caminhozinho aí, e a Ju vai ajudando a gente. Tá Topado? bom. E eu obedeço ordens. As suas. Aproveita, viu? Não é raro. Vamos aproveitar. Gente, vamos começar então. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de todos. Eu sei que trabalharam, estão em casa, né? E toda essa rotina que não é simples, né? Que a gente hoje estava comentando que eu acabei de sair descalavando legumes e verduras que acabaram de chegar, né? Não tem jeito, tem que fazer, tem que cuidar, tem que para a gente evitar ficar doente dessa coisa nova que eles chamam de um novo normal, né? Eu já nem estou gostando mais desse nome, porque para mim não é normal, nem vai ser normal você não conviver com gente, não ter afeto, não ter acolhimento. Por mais que esse instrumento que a gente está usando aqui, ele seja um instrumento importante, né, na nossa vida, está proporcionando essa união da gente aqui, não é a mesma coisa, né? Falta calor, falta sentimento, enfim. Então eu não acho que isso seja um novo normal, não. Eu acho que isso é uma coisa que espero que a gente chegue na metade do caminho, conseguindo ver as pessoas e, se precisar, lógico, tirando as vantagens que a gente percebe, aquilo que a Gabriela acabou de falar, que eu não preciso ficar uma hora no trânsito para ir para Botafogo para não ver a Concórdia para poder fazer uma reunião como essa, né? Então, essas vantagens eu espero que elas fiquem, né? E espero que as outras a gente consiga recuperar, né? Amizade, carinho, e sem contar muitas pessoas que perderam entes queridos de uma forma muito, muito triste, né? Bom, eu fui convidado pela Gabriela Asmar, vou contar quem eu sou, né? Antes disso, E Edmundo, vou você falar um deixa eu pouco da fazer uma Gabriela também. introdução? Só um minutinho. Deixo, claro que sim, Então, boa claro. noite a todos. Estou vendo um monte de rostos muito queridos que, embora o que o Edmundo tenha acabado de falar, eu preferia que fosse ao vivo. Acho que tem vantagens e desvantagens, né, nos dois modelos, e acho que o novo normal, goste ou não, inclui um híbrido. Né? A gente está aprendendo novas formas de vida, o que não significa abandonar as antigas, mas sim ter mais opções, o que é sempre positivo. O problema no momento é que a gente não tem opção, né? Então, no momento em que a gente voltar a ter opção, ter também essa daqui vai ser maravilhoso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: essa é a primeira de uma série, já tem mais uma marcada para a semana que vem, se eu não me engano, de lives que a gente pensou com pessoas que, assim como o Edmundo, são do mercado empresarial, viveram a maior parte das suas vidas no mundo corporativo, têm
uma experiência larga em resolver problemas e conflitos, né? Problemas de um modo mais lato do que conflito, né? Nas empresas e das empresas. E eu queria que exatamente, né? Embora o Edmundo seja um frequentador assíduo, um frequent flyer da Via Concórdia, ele inclusive nos ajudou em todo o conceito da Via Com o maior Concórdia, ele é prazer. nosso conselheiro. Então, por isso ele está tendo a honra de começar esse projeto com a gente. Mas ele é, sobretudo, um homem de negócios, um executivo experiente, um empreendedor também. Então, o que eu quero, o que eu pedi para ele, assim como o Aloysio, que vai fazer a nossa live na semana que vem, é que me façam perguntas que não são perguntas de constelador. São perguntas de executivos e empresários que querem entender como é que essa geringonça pode funcionar na prática para trazer resultado para os negócios, para as empresas e para as pessoas que vivem dentro delas. E é isso que esse é o pedido. Eu não faço a menor ideia do que ele vai me perguntar ou não. Se vocês Isso é uma gostarem das pergunta perguntas, difícil. ótimo. Se não gostarem, façam as suas. Se gostaram, também podem fazer as suas. Mas o objetivo é esse, é que a gente fale da vida como ela é, à luz da constelação. E eu estou aqui para responder, e o que eu não souber, eu vou dizer que não sei, e na próxima eu respondo, tá? Tá perfeito. Esse é o jogo. Tá perfeito. Obrigada, Edmundo. Nada, que isso. Meu nome é Edmundo Fornazari, eu sou executivo de empresa multinacional e nacional, passei meus últimos 30 anos fazendo isso, né? Minha última colocação foi na Belo Monte, na emissora de energia, fui CEO da Rio Card, fui vice-presidente da Embratel, enfim, tenho uma larga experiência dentro do meio corporativo, né? E o meio corporativo é uma parte da nossa vida, uma parte importante, né? Que a gente tem que se dedicar horas e muitas vezes sacrificar coisas, né? Da nossa família, né? Mas é um meio que faz a vida ir para frente, que também traz o seu salário no final do mês e por aí vai, né? Eu sou formado em engenharia mecânica, eu tenho curso de pós-graduação na COPEAD, na Wharton Business School, sou conselheiro do IBGC e sou mentor, diretor da Regional Rio de Janeiro da ABMEI, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui falando com a Gabriela, né, com a doutora Gabriela, na verdade, que eu chamo de Gabriela, mas vocês já devem Gabi, saber vai. o calibre da Gabriela, né? Assim, uma pessoa que, além de ser uma excelente advogada, tem cursos no exterior e foi uma pioneira da mediação no Brasil e da constelação. Então, e é uma pessoa que trabalhou comigo, nós tivemos um período que trabalhamos juntos, que foi maravilhoso, relação de pessoas assim muito boas ao nosso redor, né? Então nós pudemos experimentar esse lado bom que eu acho que a constelação traz. Naquela época não se falava em constelação, não se falava nada disso. Acho que nem a Gabriela imaginava que ela fosse falar de constelação no futuro. Mas que a gente fazia uma coisa muito legal. A gente trabalhava na Star One, que era uma empresa de satélites da Embratel, né? E só tinha técnicos, engenheiros, e a gente caindo lá no meio, eu fui lá cuidar do marketing, e a Gabriela, de todos os contratos de satélites, assim, uns de 50, 60 páginas. Mas uma coisa interessante que aconteceu nesse período, né, e a gente, mesmo sem saber isso, como é que é uma questão sistêmica, né, uma organização sistêmica, ou a constelação em si, né, ela pode ajudar. E a gente, sem querer, lá na Star One, talvez embutido de uma sabedoria que a gente traz lá dos nossos bisavós, tataravós, né? Quer dizer, eu estou aqui hoje graças ao meu bisavô que saiu da Itália lá no início do século passado, né? Uma mão na frente e outra atrás, para cuidar de coisas no Brasil que tinha acabado a escravatura, etc. Mas veio assim, sem falar a língua, aquela coisa clássica do imigrante, né? E eu estou aqui hoje porque ele passou por muita coisa que, com certeza, hoje eu trago no meu traço de personalidade, etc. E quando a gente falava lá na Embratel, na Star One, a gente conseguiu juntar muita coisa. Eu acho que a gente fazia diferença no conjunto, né? Então, quando a gente fala na constelação, né, familiar, né, que é unir aquilo que tá separado, né, é uma coisa muito bacana e ela tem um lado
todo psicológico, além das ferramentas usadas, né, pelo Hellinger, etc. Mas no nosso caso, nós éramos empresa e nós, por uma questão de afinidade de contratação, a gente acabava percebendo que tinha alguma coisa diferente nessas pessoas e nosso trabalho lá foi uma coisa muito, muito, muito bacana que eu vejo que poucas empresas hoje praticam, poucas empresas pensam assim, né? Como é que uma organização ela pode, como é que eu posso usar ferramentas de uma constelação familiar, né? Me baseando em funções, né? Em projeções, para tornar a minha equipe uniforme e todo mundo dentro do mesmo pensamento, de um mesmo ideal, de uma mesma forma de enxergar o mundo e enxergar os problemas que nós tínhamos, porque nós tínhamos muitos problemas, não poucos, não. Primeiro porque nós estávamos cercados de engenheiros que eram extremamente técnicos, né? A linguajar não era simples. Nós tínhamos um sócio na Europa, que era em Luxemburgo, nós tínhamos sócios nos Estados Unidos, na Bolívia e por aí vai. Então, conviver com todo mundo e conviver principalmente com o pessoal que tinha acabado de sair de empresa estatal. E eles tinham virado empresa privada. Então, imagine você chegar de fora, numa empresa em Embratel, que tinha sido estatal, né? E façamos a devida consideração. Excelente time técnico, uma das empresas mais interessantes que eu trabalhei na minha vida, tamanha capacidade das pessoas, mas tendo que passar por uma transformação que era, eu agora tenho um sócio americano, na nossa época, que quis dividir a empresa e criar uma empresa de estratégia e nós entramos nessa. Então, assim, eu vou fazer a primeira pergunta para a Gabriela, eu vou chamar de Gabriela, não vou chamar de doutora Gabriela, mas assim, Gabriela, Edmundo, me chama de você Gabi, do acha que você quiser, tá? Tá Pode bom, me beleza, chamar de gente. Gabi, se você quiser. Tá bom, eu prefiro, eu estou acostumado, né? Então, assim, quando a gente fala na organização sistêmica, né? Como é que você enxerga, por exemplo, eu hoje tenho vivido um mundo muito diferente, né? Eu e todos nós que estamos aqui, né? Já comentamos um pouquinho antes que esse mundo novo mudou, né? A gente acordou e, de repente, você estava preso, né, no computador, né? E como você vai se reorganizar e como é que você vai criar sistemas e como é que você vai criar conexões e vai juntar gente, fazer reunião, etc, né? Então, de uma forma visual e de uma forma mais orgânica, a gente foi se juntando e foi aprendendo a usar as ferramentas e está aqui. Mas, tomando como base que uma empresa não é somente a gente aqui se vendo, né, ela tem vida própria, como é que você acha que a constelação, ela vem... Eu, na prática, percebo que ela ajuda, já tem várias empresas usando isso como ferramenta, principalmente na área de RH, para equilibrar equipes de setores diferentes, marketing versus vendas, coisas desse tipo. Mas eu queria ouvir de você um pouco, como é que você acha que essa questão que veio atávica, né, familiar, etc., ela foi se incorporando nas empresas que estão fazendo um trabalho diferenciado, né? O que você acha disso? Bom, a constelação, as coisas que a gente aprende a olhar na constelação, elas não estão lá só porque a gente olha. Elas sempre estiveram. O que a constelação faz é olhar para a vida como ela é. Então, a constelação não opera a constelação no sentido mais amplo, né? Essa compreensão que ela nos traz do fenômeno relacional que pode ser observado dentro de uma empresa, assim como dentro de uma família, dentro de um grupo de amigos, dentro da faculdade, do que for. Qualquer grupo de seres vivos atua de acordo com leis que são da natureza relacional dos grupos, né? Então, o que o Bert Hellinger fez não foi inventar alguma coisa que a gente vai aplicar aqui ou ali. Foi constatar o que já existe, o que sempre existiu, e a partir dessa constatação, dessa compreensão, nos trazer mais ferramentas para, além de lidar com a vida como ela é, ter opções do que fazer a partir daí. Porque
nós somos tão ricos quanto as opções que nós temos a partir do que nós enxergamos. O que a constelação faz é trazer à tona muito mais aspectos sobre a realidade que a gente observa e que a gente quer transformar. E quando a gente tira do inconsciente e bota no consciente através da ferramenta constelação, a gente tem melhores condições de gestão, como qualquer coisa na vida, né? Seja a sua saúde física, seja a vida de uma empresa, seja a prosperidade da sua carreira, seja o que for. Então, a constelação ela vai atuar em todas as empresas. Algumas empresas estão acordando para a realidade dessa ferramenta, para a existência dessa ferramenta, e estão começando a se perguntar, e é exatamente por isso que nós estamos aqui, como é que eu posso usar isso na gestão da minha empresa, da empresa em que eu trabalho. Então, você mencionou RH. RH normalmente é mais amigo dessas inovações, né? Porque trabalha exatamente com material humano, pelo menos está mais consciente do que isso, porque todo mundo trabalha com esse material, porque não tem outro. O resto é caminho, né? Mas o RH pode usar uma constelação para fazer um processo seletivo, né? Eu recentemente tive algumas oportunidades de trabalhar dessa forma, fazendo literalmente diagnóstico de campo e sentindo o padrão relacional com cada uma das possíveis pessoas para ocupar uma função, no caso, uma seleção interna. A gente pode usar essas ferramentas para entender como os departamentos podem e precisam se relacionar. Então, num determinado projeto, quais são os elementos, os indivíduos ou os departamentos que eu vou trazer para compor um time multidisciplinar? Isso também pode ser trabalhado via constelação. Para trabalhar com metas. É muito comum, ao longo da minha carreira como resolvedora de conflitos, né, para ampliar um pouquinho esse aspecto, esse escopo, muitas vezes, departamentos e executivos entram em conflito porque as metas não são claras. E muitas vezes, conscientemente, as metas são feitas para conflitarem. Então, numa visão, a meu ver, bastante antiquada, de que a competição traz a excelência, porque basicamente é aquela história de você não parar de se desenvolver, né? Isso tem um sentido, isso tem uma função até certo ponto. A partir de certo ponto, se a gente continua se degladiando dentro de um espaço que é comum, a gente vai acabar se matando. A gente vai acabar se atrapalhando muito mais do que se complementando, que deveria ser o interesse de qualquer gestão, né? Se você tem departamentos diferentes, pessoas diferentes, você não quer que elas se anulem, você quer que elas se somem, né? Se não se multipliquem em termos de esforços, né? E para haver esse tipo de colaboração é fundamental que cada um esteja no seu lugar. E essa questão do lugar é essencial na constelação. Quando o Bert Hellinger fala do campo, né, e quando a gente coloca elementos no campo para ver como eles se relacionam, esse campo é um espaço real, né, é um padrão vibracional, se a gente for para outras linhas de compreensão, é um campo cientificamente eletromagnético, no qual a gente pode estar no lugar certo e, portanto, complementando os outros lugares aonde efetivamente é necessário uma complementação, ou a gente pode estar, o que é muito comum quando dá conflito, no lugar errado. Então, se a gente está num lugar que não é nosso, isso tem, de cara, duas consequências muito negativas. O primeiro é que a gente está acumulando esforços, matérias, ações, muitas vezes contraditórias, com aquele que sim deveria estar ali. E o segundo é que o nosso lugar está descoberto, porque ninguém consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, funcionalmente falando. Então, além de eu atrapalhar o que o outro deveria estar fazendo, eventualmente eu atrofiar o outro, porque do momento em que eu começo a fazer o que era para ele fazer, ele para de fazer, o meu lugar não está
preenchido, não está dando o seu melhor, aquilo para o que nasceu, né? Seja uma função na empresa, seja um ser humano com o seu propósito de vida. E, Que na consequentemente... verdade, né, Gabriela, o ser humano, eu costumo sempre, na minha vida inteira de executivo, eu nunca separei o executivo do ser humano, né? Eu sempre, quando contratava ou quando tratava as pessoas, ou quando a gente discutia metas, etc., a gente não sabe, eu costumo dizer que a gente não conhece a dor do outro, né? Você senta com uma pessoa, você não sabe como é que ela chegou até você, como é que foi a vida dela até aquele momento, se ela saiu tomar café em casa, se ela teve que estar com algum problema, se não está. Então, eu acho que essa coisa de distanciar o ser humano do executivo ou do empregado é uma das coisas mais cruéis que as empresas fazem, principalmente quando elas resolvem trabalhar na gestão por conflito. Isso é muito comum, né? Então você cria conflitos, você cria competições. Tem pessoas que estão muito preparadas e gostam disso, mas tem pessoas que não. Então, assim, você praticamente você anula o lado humano e entra no lado como se fosse de uma competição, de um carrinho correndo um atrás do outro, né? E aí, como você mesmo usou a expressão aqui que eu gostaria de a gente explorar um pouquinho, né? O lugar descoberto, né? Você fica num lugar descoberto, né? E todo mundo que está descoberto, está a descoberto ou não tá no seu lugar. E não estando no seu lugar, provavelmente não vai entregar o melhor que possa fazer, né? Exatamente. E aí essa coisa da gente tentar fazer essa junção, né? Como é que você vê na prática isso acontecendo? Eu queria só trabalhar essas duas realidades que se sobrepõem, e eu estava falando de uma, você entrou com a outra. Então, uma coisa é a gente olhar para a empresa enquanto um sistema, né? E aí a gente está olhando para esse sistema e vendo quais são as engrenagens, digamos assim, que estão sobrecarregadas, porque tem gente demais se posicionando ali, e aquelas que ficaram a descoberto. Tá? A outra coisa, a outra camada mais profunda, é você olhar para cada um desses elementos que compõem essa alma coletiva que é a empresa e olhar para ele enquanto um sistema em si, né? Ou seja, cada um que vem traz a sua história toda, traz a sua família, toda a sua ancestralidade, os seus amores, os seus desamores, as suas seus várias lentes de visão de mundo compostas por tudo isso que foi vivido. E é claro que a gente vai poder, eventualmente, constelar um indivíduo, principalmente olhando para a empresa, né? Quando a empresa vem com uma situação difícil para ser resolvida e busca a ferramenta da constelação, a gente, algumas vezes, vai poder trabalhar essa visão da empresa enquanto sistema. Em outras vezes, quando a gente chega a um gargalo nítido, gargalo no sentido assim de o que essa pessoa está fazendo aqui? Né? Essa pessoa não está cabendo aqui, ou ela está ocupando um espaço que é grande demais, e por que ela é tão relevante? Né? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: qual foi o motivo dessa pessoa ter estado naquele lugar? Dependendo do poder decisório dessa pessoa, se é um dos fundadores, mesmo não sendo fundador, se é um dos sócios, se é alguém num cargo absolutamente chave, que tem um segredo industrial, comercial, seja lá o que for, nas suas mãos, alguém que é absolutamente imprescindível para a empresa, e nitidamente na constelação da empresa, essa pessoa sobressai como algo relevante que precisa ser visto mais a fundo, além da pergunta de por que essa pessoa está ali, né? A que vem essa pessoa? Né? A qual missão maior responde essa pessoa por estar ali? Né? Como dizia a minha mãe, né? Jabuti não sobe em árvore. Se ele está ali é porque alguém colocou. Então, como é que essa pessoa que parece a olho nu está no lugar errado, está ali e está ali há tanto tempo? Né? Isso é uma coisa. E aí, se essa pessoa concordar, a gente vai poder constelar essa pessoa. Porque muitas vezes a gente atribui aos outros questões que são da nossa dificuldade.
Então, por que que uma pessoa que eventualmente tem uma dificuldade tão grande a ponto de estar bloqueando um sistema, continua sendo tão essencial a esse sistema? E aí a gente vai olhar para esse ser humano enquanto um sistema em si e, se ele concordar, constelá-lo. A gente nunca, isso é muito importante que se diga, a gente nunca pode constelar quem não tenha nos dado autorização. Certo. Então, em termos de corporação, se eu sou contratada pelo RH, a gente tem um escopo que eu posso olhar, que é o escopo da missão do RH e o escopo daquilo que está abaixo, digamos assim, da gerente executiva de RH, né? Mas eu, como a gestora de RH, como cliente, eu não posso constelar o departamento de engenharia, por exemplo. Uhum. Para eu constelar, eu posso constelar o departamento enquanto uma parte de uma engrenagem que responde ao RH. Mas para eu constelar alguma coisa que acontece dentro do departamento, eu tenho que ter o responsável por aquele departamento presente e me dando autorização, porque é o campo dele. Sim, mas quando você fala de campo e você fala de autorização, eu acho assim, as pessoas agora estão começando a olhar para isso, né? Como é que você faz quando você chega numa empresa que ainda está no mundo 2.0, e tem a maior parte das empresas está nesse mundo ainda? A gente está chegando estamos no mundo 4.0 aqui, todos nós, mas eu diria que a constelação ela passa por essa questão de evolução, vou dizer que a constelação ela está lá no mundo 4.0, né? Eu preciso conversar com alguém, né, que, em primeiro lugar, entenda o que eu quero fazer. Em segundo lugar, entenda e encontre valor naquilo. Não, às vezes vai até na modinha, a pessoa que está fazendo, faz, mas não é assim, né? A pessoa tem que entender. E como é que eu faço, além de enxergar que ela precisa ser constelada? Vamos dizer que eu fosse o presidente de uma empresa, ou o responsável por uma equipe, etc., e que eu tivesse um problema sério na minha concepção da empresa, da gestão, ou da forma como o mercado se comporta, como eu gostaria que os meus funcionários se comportassem. Vamos dizer que eu fosse uma pessoa... tem muitas empresas que são dessa forma, né? São muito agressivas, não só nas ofertas comerciais, mas as pessoas têm valor se elas forem agressivas, né? Como é que alguém chega para mim e diz assim, olha, me desculpe, você está no mundo 2.0 e você precisa mudar. Como é que eu tangibilizo isso, Gabriela? Eu acho isso difícil, não é? Você está dizendo é o seu lugar como consultor. Como é que você, como consultor, que enxerga que a empresa está no mundo 2.0 e você está enxergando um mundo 4.0 e você acha que ela tem um gap de 2 pontos, isso. Como é que você chega e diz para ela usando a constelação como justificativa? É isso? Ou eu mesmo, nem que eu fosse consultor, se eu fosse executivo da empresa e eu tivesse essa consciência, porque eu passasse a perceber o comportamento das pessoas que estão no dia a dia ali. Né? Tá. Eu queria te responder uma coisa lá de trás. Tá. Eu queria... de administração, às vezes, né? Que tem poder soberano na empresa, ele está no 2.0, entendeu? E você tem que se expor e correr riscos em relação a isso. O Paulo fez uma pergunta muito interessante que eu vou guardar só para daqui a pouco, tá? Para eu poder responder o Edmundo primeiro. Eu queria... Primeiro, Edmundo, vamos voltar 3 passos atrás, porque lá atrás você falou da Star One, mas aí a conversa foi longe e a gente não voltou. E você fez um comentário que eu acho importante a gente entender. A Star One foi uma empresa na qual nós dois trabalhamos juntos, que efetivamente foi um dos períodos mais felizes da minha vida profissional. E não por acaso foi o Edmundo que me selecionou. Ele, junto com o presidente, fizeram a escolha pelo meu nome. E também da diretora de RH, que é uma pessoa maravilhosa. Somos todos amigos até hoje. E foi um período tão feliz das nossas vidas, em que a gente trabalhava tranquilamente 15 horas por dia e saía de casa de manhã alegre de estar levantando da cama para fazer isso.
E ele mencionou como é que a gente faz um time desse de novo, né? Uma coisa rara. E ele falou, como é que eu encontro esse time de iguais? E o que eu queria, talvez hoje eu tenha uma compreensão diferente do que eu tinha à época, talvez graças à constelação, que hoje o que eu olho e vejo nessa memória nós éramos tão unidos, tão potentes, tão eficazes e eficientes, tão felizes de trabalhar, exatamente porque nos era permitido ser diferentes. O que nós tínhamos um ponto em comum, que era a sensação de que a gente estava fazendo uma diferença positiva num ambiente que precisava de nós. Uhum. E a gente tinha espaço para ser quem nós somos. E a gente se orgulhava de fazer o que estava fazendo. Mas a gente tinha, sobretudo, uma liderança que nos deixava ser nós mesmos. E isso é o que o Bert Hellinger, sendo diferente, porque mesmo com as pessoas que a gente não concordava, a gente criou um laço de respeito e amizade. Pode não ser tão próximo quanto alguns, né? Mas com todos a gente tem uma relação assim, todo mundo se lembra, faz muitos anos isso, todo mundo se lembra uns dos outros pelo nome, todo mundo, quando se vê, é uma alegria, né? Porque cada um ali estava inteiro. E isso é que é a maravilha, isso tem tudo a ver com constelação, que na época eu não sabia, que é o que o Bert Hellinger disse, né? Que o grande espírito se move em apenas uma direção, que é o de trazer para a união o que estava separado. Então, quando você entra num ambiente que precisa de você, que te dá espaço para dar o seu melhor, todo mundo pertence. Essa é a primeira ordem do amor. E como é que essa ordem do amor se traduz para o ambiente empresarial? São 3 ordens do amor, como disse Bert Hellinger. A primeira é a do pertencimento, que é, se você está aqui, é porque tem alguma coisa aqui que requer a sua presença. É porque você pertence. E você tem direito de pertencer, e você tem direito de buscar os melhores insumos para fazer o seu trabalho. E mostrar esse trabalho, e esse trabalho ser visto. Então, isso é um time que não é de iguais. É de diferentes que bom. Diferentes complementares. Né? Agora, voltando aqui para essa pergunta que você fez agora, que, para ser muito sincera, você podia me dar uma lembradinha. Porque eu quis voltar para essa e aí a nova eu... Não, eu quis dizer o seguinte, Gabriela. Imagine você pega um cara que começou tudo sozinho na vida dele, construiu a empresa, meio a trancos e barrancos, e foi melhorando, e hoje é um empresário de sucesso, que não teve fórmula, ele que criou a sua própria fórmula, que veio cheio de coisas boas, mas também muita coisa difícil, muito sofrimento, muita tristeza, muita dor, e às vezes muita injustiça e tal. Né? Então essa pessoa tem na cabeça dela que ela criou o mundo e ela é dona desse mundo, porque ela conseguiu vencer. Mas muitas vezes você percebe que ela já não faz mais diferença, ou ela hoje está fazendo mal para aquela organização, ela precisaria mudar. Né? E ele é o decisor. Como é que eu chego para esse cara que vai decidir se ele vai fazer ou não um trabalho desse jeito, com uma postura dessa que eu acabei de explicar? Como é que a gente faz? Tem um livro que eu não me canso de recomendar, do Bert Hellinger, chamado Ordens da Ajuda. Quando a gente lê esse livro, a gente refaz todo o nosso percurso profissional e fala assim, poxa, eu teria feito isso diferente, isso diferente, isso diferente, isso diferente. Que bom que agora eu li o livro e que agora eu vou fazer de uma outra maneira. Uma das coisas que as ordens da ajuda dizem é que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Então, uma pessoa, como você está retratando, né, que teve o seu valor, mas ficou defasado no tempo, e que ficou negativo, reclamando, só olhando para o lado do que não é mais do jeito que ele queria que fosse, né? Essa pessoa, ela precisa querer ser ajudada para que a gente possa ajudar. Eu não vou mudar ninguém, eu não vou salvar ninguém. Nem como consteladora, nem como mediadora, nem como consultora, nem como mãe. Nem como mãe.
eu vou poder salvar alguém? Porque cada um tem o direito ao seu livre-arbítrio e as consequências dele. Então, uma pessoa que ainda não viu que precisa mudar e está só na reclamação, ela não tem como ser ajudada. Não por um profissional. Né? Os amigos podem ir lá chegar e cutucar. Se ela não quiser ver, ela não vai ver. E a vida vai seguir. Com ela ou sem ela. Certo. Então, agora, é diferente quando... depois eu vou ver as perguntas que estão aqui. É diferente quando a pessoa está num lugar de executivo. Né? Você deu o exemplo de um empreendedor, né? De um dono do negócio. Um self-made man que criou o negócio. Tá. Isso. Então, ele é o dono. Se ele não quiser enxergar que o mundo mudou ao redor dele e que se ele não acompanhar, ele e o negócio dele vão para o ralo, não é nada que ele não vai te contratar. Ele não vai te contratar para dizer que ele está errado, a menos que ele já tenha percebido que ele está errado. E se ele percebeu que ele está errado, ele provavelmente está na zona dos aflitos. A zona dos aflitos são bem-aventurados os aflitos, né? São aqueles que já perceberam que algo tem que mudar, só não sabem como. Sabem que o jeito antigo já não é mais viável, ou tá deixando de ser viável, mas ainda não sabem qual é o jeito novo. Estão na busca. E a busca é extremamente aflitiva. Esse é o bom cliente. Esse é o cliente que quer ser ajudado. Ele já tem a dor do não caber mais, mas ainda não tem a paz de ter encontrado a solução. Ele está a caminho. É a esse que a gente pode ajudar. O outro, vai chegar o momento. Se chegar, se não chegar, faz parte. Porque, às vezes, né, eu faço mentorias de pessoas, né, e já fiz mentorias de alguns presidentes e tal, e além da solidão, né, do poder, que é uma coisa terrível, né, ninguém pode imaginar como um executivo, às vezes, sofre por ter que tomar decisões, e mais uma parte sozinho, né, porque a hierarquia vai deixando ele solitário e muitas vezes ele é gente como a gente também tem. Eu percebo que muitas vezes as pessoas elas têm que batalhar além das rotinas normais para chegar e falar de um assunto como esse que nós estamos falando aqui, por exemplo. Eu vou fazer uma mentoria e eu falo, olha, não, acho que vamos usar constelação, né, para a gente entender um pouco melhor o que te aflige, ou para onde você realmente quer ir, para depois eu ver se essa pessoa que realmente quer ir para algum lugar está encaixada no ambiente e se esse ambiente está preparado para ela ou se está tudo desorganizado. Porque eu acredito que quando você tem uma gestão, né, que ela é uma gestão dolorida, vamos chamar assim, né, ou dolorosa, né, que sempre alguém vai pagar por alguma pena, né, se fizer errado, ou tem aquela coisa de ter que cumprir metas e coisas absurdas, etc. Né? Se essa pessoa ela introjeta nela essa necessidade de cumprir as tarefas, ela vai fazer isso com a empresa inteira. Então a empresa inteira vai ser um bando de neuróticos correndo um atrás do outro e sem saber chegar a lugar nenhum. Né? Sim. E então, tanto na base do executivo quanto na base do empreendedor, ou do mentor, por exemplo, quando eu tive que fazer mentoria desses dois presidentes, teve um que era uma pessoa com 38 anos de idade, que tem uma empresa com quase 1.000 pessoas e que está presente no Brasil inteiro. Né? Então, como é que uma pessoa com 38 anos de idade consegue ter uma empresa deste tamanho, faturar o que fatura? Os 38 anos de idade não cabe, quer dizer, é muito pouco para aquele volume de ações, aquele volume de decisões, imprecisões e ele próprio, né? E aí quando você chega no destino final, né, daquela... Oi? É pouco para quem? Oi, o que, Gabriela? É pouco, 38 anos é pouco para quem? Então, é pouco para mim, mas talvez não seja para ele, né? Porque a história dele, aí que vale a pena a gente voltar para o passado e entender um pouco, né, de como é que ele foi e tal.
essa pessoa foi flanelinha de rua, só para vocês terem uma ideia, né? E trabalhou em feira. E ao mesmo tempo ele era um gênio, ele é um gênio de informática. E ele foi construindo a empresa dele sozinho, consertando o computador, e hoje ele tem uma empresa que vale alguns milhões de dólares, né? Mas esse sofrimento todo dele, né? Chegou uma hora que ele tava tão difícil e conviver com essa realidade dele, ele precisava deixar de lado, para trás, aquele menino que limpava o vidro do carro, sabe? Ele precisava estar dirigindo uma empresa, não limpando o vidro do carro. E a mentoria ajudou muito, porque a mentoria é um método socrático, né? Pelo menos é o que eu uso, tem vários outros métodos, onde quem dá a solução é a própria pessoa, você faz ela chegar na solução dela, né? Que é muito parecido com o que a constelação faz. Ela tenta encontrar um ponto aonde a curva de alguma forma mudou, né? Não é normal que um menino de 38 anos de idade ficasse aflito quando precisava falar na televisão. Mas, pelo contrário, ele era um sucesso, ele é um sucesso. Ele chama público, onde ele vai tem 30 pessoas atrás dele. Mas ele em si é uma pessoa solitária que ainda está limpando o vidro do carro, entendeu? Como eu faço essa pessoa mudar, né? Como é que eu trago esse outro lado dela para deixar para trás lá aquilo que já foi, né? Todos nós aqui, com certeza, teríamos uma história para contar de alguma coisa que passamos, né? Mas passou, ficou, né? Mas muitas vezes essas coisas elas vão e voltam e desequilibram, né? O sistema. Um chefe, um presidente, ou alguém que seja no comando desequilibrado, vai ter uma empresa consequentemente desequilibrada também, né? Então, o ponto que eu trago agora, Gabriela, é essa questão do o quanto a gente continua trazendo as coisas que a gente trouxe por hereditariedade ou por comodidade da gente não querer mudar. O que você acha que é? A gente é mais flexível ou a gente é mais atávico, vamos dizer assim? As duas coisas. E o que vai determinar os nossos resultados, o nosso futuro, é o que a gente fez com isso. Né? Se a gente pensar que tudo aquilo que a gente recebeu, né, dos nossos pais, da nossa família, nos limita a ser do jeito que eles foram, a humanidade não evolui. Uhum. A questão, e essa é uma questão extremamente importante, né, esse rapaz de 38 anos que você mencionou, certamente não estava limitado pelos seus antecessores, pelos seus antepassados. Se ele tivesse limitado, ele teria continuado lavando carro e trabalhando na feira, né? Ele pôde ir adiante e construir uma empresa que vale milhões de dólares porque ele ousou ser diferente. Porque ele ultrapassou todos os limites dos seus antecessores na cadeia familiar, no sistema familiar, e disse assim, eu posso ir além, mas isso tem preço. Né? Então, o sofrimento que você retrata, né, não necessariamente é por conta de uma limitação, mas sim pelo esforço da libertação. Quando a gente olha para tudo que a gente recebe dos nossos pais, só tem um jeito, né? Todo mundo aqui, não apenas nessa live, todo mundo sobre o planeta Terra, recebeu dos seus pais, biológicos e adotivos, se for o caso, e afetivos, quando a gente muitas vezes tem uma avó que é muito próxima, uma tia que ajudou a criar, uma irmã mais velho que segurou as pontas enquanto a mãe trabalhava. Enfim, todos aqueles que de alguma forma forjaram o que a gente recebeu nas nossas necessidades básicas enquanto a gente era dependente, eles aportam padrões para a gente que a gente quer seguir, a gente quer ser leal, porque isso é pertencer, e pertencer é a primeira necessidade essencial, básica, inevitável do ser humano, sobretudo, porque o ser humano, de todos os animais, mas principalmente do humano, porque tem consciência. E ter consciência de si significa ter consciência da sua interdependência, ainda que não no consciente. Alguém fez uma pergunta aqui sobre ego e self, eu podia falar um tempão sobre isso.
Adoro esse assunto, mas Não, o Paulo que fez, olha lá. Você quer responder ao ah, Paulo? Paulo, é a segunda pergunta boa dele. Eu vou chegar lá, tá? Se o Edmundo permitir, a gente vai chegar nessas perguntas. Mas Falo então, muito, gente, falo muito. quando, Corta. quando a gente traz do self, né, algo para aumentar a consciência do nosso ego, algo para alargar aquilo que a gente tem já, entre aspas, à disposição no vir a ser, que é o self, a gente está aumentando não apenas para a gente, mas para todos os nossos descendentes, esse nível de consciência que a gente está aportando ao sistema. Então, é uma tarefa muito bonita dos inovadores fazer aumentar o sistema. Só que a gente tem que lembrar que inovação é a antítese da tradição. Toda vez que alguém ousa inovar, a tradição treme. E toda vez que a tradição treme, ela cobra um preço através do risco ou pertencimento. Ou seja, se eu venho de uma família em que todo mundo era lavador de carro, eu tenho um destino mais ou menos previsível, né? Se eu venho de uma família em que todo mundo era advogado, é natural que eu venha a ser advogado, porque afinal de contas o escritório está ali pronto para você, você não vai assumir, você vai renegar todos os esforços dos seus antepassados, né? Quanta gente sofre esse tipo de pressão? Quando você tem uma empresa familiar, muito mais ainda, porque se você não quiser levar a empresa adiante, é como se você estivesse matando um membro da sua família, porque a empresa tem uma alma própria e custou provavelmente muito daquela família para erguer a empresa, por aí vai. Mas eu não quero perder de vista o seu cliente, tá? Que foi o nosso exemplo. Então, para que você possa sair daquilo que sempre foi naquela família e poder dar um passo tão largo adiante, você vai ter que enfrentar o que o Bert Hellinger chamava de a má consciência. A diferença entre a boa consciência e a má consciência não tem nada a ver com o que a gente normalmente entende por ser certo e errado. Tem a ver com essa relação com o pertencimento. Então, quando a gente segue o mesmo destino dos nossos pais, sendo leal, é uma forma de demonstrar amor e pertencimento, é uma forma de demonstrar respeito, é uma forma de dizer, você não está só. É muito comum quando numa família, um pai, vou dar um exemplo concreto de uma pessoa que eu conheço bem, que não está nessa live, uma pessoa que o pai era um homem bem-sucedido profissionalmente, tinha 5 ou 6 filhos, e desses 6 filhos, 4, não, eram 7 filhos, uma família bem grande. 7 filhos, 4 mulheres e 3 homens. Né? E lá no início da ditadura militar, uma das filhas, a filha mais velha, se envolveu com a esquerda e ia ser presa, caçada. E ele, para proteger a filha, teve que abrir mão do cargo que ele ocupava, que tinha alguma coisa a ver com governamental. E assim ele fez. Eu não sei detalhes dessa história do pai, né? Eu sei que ele deixou de fazer o que ele fazia como um homem bem-sucedido profissionalmente para proteger a filha mais velha. A mãe dessa família passou a lavar, passar, cozinhar para fora para poder manter a família. Ele nunca mais, esse pai, nunca mais se reergueu profissionalmente. Hoje, né, todos os filhos já são avós e avós. Todas as mulheres são extremamente bem-sucedidas profissionalmente e todos os homens são extremamente fracassados profissionalmente. E por fracassado eu não estou querendo dizer que é ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, mas é aquela pessoa que não está feliz com aquilo que faz e, consequentemente, não ganha dinheiro. O que é isso enquanto fenômeno sistêmico? É a boa consciência. Estão todos na boa consciência. É como dizer assim, papai, você não está só. Estou contigo no abro, olha como eu sou teu filho. Eu estou junto com você nessa tristeza, né? nessa dificuldade. Então, isso é muito comum. A má consciência, e aí a gente pensa, né, bom,
como é que uma pessoa que vem de uma família de terroristas em que muitos membros se autoexplodiram para fazer ataques suicidas, pode seguir fazendo isso à luz de tudo que nós sabemos hoje? Boa consciência, não é só por causa das sei lá quantas virgens que ele vai encontrar no paraíso. É porque isso faz parte de uma lógica a qual ele se sente pertencer, e pertencer é essencial. E ele está se sentindo bem, né? Ele está achando que está no lado positivo. Ele está fazendo aquilo que ele nasceu para fazer. E que alguém disse para ele que era dele fazer. Isso é boa consciência. Para você dizer para todos os seus antepassados, olha, vocês fizeram dessa forma. Eu agradeço muito por tudo que vocês me deram. Aquilo que eu quero levar adiante e algumas coisas que eu aproveito para poder fazer diferente. Que eu só tenho hoje a força para fazer diferente porque eu passei por isso, isso, isso e isso. Graças a tudo que vocês me deram. Então eu sou quem eu sou graças a tudo que eu recebi. O fácil e o difícil. O agradável e o desagradável. O bonito e o feio. E é com esse material do qual eu sou grato que hoje eu posso ir mais longe. Então, Gabriela, se você levar isso para dentro da empresa, né? Você dá o meu exemplo do meu bisavô que veio da Itália para construir arados aqui no Brasil, depois da abolição da escravatura, com certeza a vida dele não foi fácil, né? E foi passado para o meu avô, foi passado para o meu pai, tanto que meu pai trabalhou 35 anos na mesma empresa. E trabalhava de 6 da manhã às 11 da noite, etc. Que para o meu pai, para o meu avô, para o meu bisavô, eles estavam no que você pode chamar de boa consciência. Mas na vida deles, num péssimo lugar. Porque eles não conseguiam mudar essa relação, ou essa coisa que vinha lá de trás, né? Porque quando meu bisavô veio para o Brasil, a cidade da Itália dele não tinha mármore. A cidade dele fazia cerâmica, então mexia nos fornos, nos fornati. Então eles eram os fornatiari, que virou fornazari. Então eram pessoas que mexiam com fogo, né? E esse fogo ele foi acompanhando a família inteira. Assim, meu pai trabalhou 55 anos na mesma empresa, nessa empresa que foi gerada pelo meu bisavô. Se você perguntar para eles se a vida deles foi boa em termos de ambiente profissional, eles vão... O meu pai está vivo, graças a Deus, ele ama a empresa, meu avô já morreu, mas amava, e o meu bisavô também amava. Mas quando a gente de fora olha, a gente fala assim, não, poxa, ele podia ter feito coisa muito diferente, né? Mas esse olhar de fora, que eu jogando isso para dentro da empresa, é difícil, né, Gabriela, você conseguir alguém que te ajude, né? Lógico que se estiver dando resultados negativos, etc., a coisa vai aparecer e você vai, de alguma forma, vai mudar. Mas essa sensação de que você precisa trazer a inovação, você usou a palavra inovação, que eu ia em algum momento entrar, né? Eu, particularmente, vivi uma vida toda trabalhando com inovações, né? Você lembra muito bem, Gabriela, a gente trazendo internet por satélite e a gente dizendo que as pessoas iam comprar vídeo por streaming de vídeo, que ia ser direto no computador e todo mundo dava risada da gente. Mas dizem que ano foi isso, né? Não, mas gente, isso faz mais de 15 anos, 10 a 15 anos. As pessoas muito mais, Edmundo. Mas enfim. A gente está em 2020, só para te lembrar. Só para fazer de conta que a gente é tudo moderninho, tá? Então é o seguinte, você imagina, eu chegava com essas ideias, as pessoas davam risada na minha cara, e aquilo já existia. Então, todo mundo que está em algum lugar, seja no trabalho, né, independente do trabalho, ou na sociedade, ou na família, etc., que tem uma veia diferente dos outros, paga um preço para poder fazer essa coisa acontecer, né? Exatamente. E tem muita gente que não tem coragem de pagar o preço, né? Então, fica uma situação inovar. E hoje eu vi o mundo das startups, né? Que é uma coisa que eu ajudo muito também, sou lá da Associação Brasileira de Mentores e da Startup Rio, né? Fico vendo aquela garotada chegar lá, não tão garotada quanto vocês imaginam, que a gente imagina que startup é só garoto de 18, 20 anos, tem gente de 45, 50 lá, lançando coisas. Então você vê assim, o quanto de sofrimento essas pessoas passaram antes de chegar e dizer que não, agora está na hora de eu tomar a minha decisão, está na hora de eu seguir o meu caminho, entendeu? É como se eles estivessem voltando no tempo
É muito engraçado isso, né? E eu que passei por essas fases, né? E me adaptei a essa economia 4.0, percebo que normalmente fica sempre uma. Eu não vou dizer que fique uma dor, Gabriela, talvez dor a palavra seja um pouco difícil, mas fica uma marca, uma cicatriz, né? Que Nessa bom, né, passagem. Edmundo? Que bom. A cicatriz ela é absolutamente necessária para te fortalecer. É a mesma coisa que você ir para musculação. Se você vai para quando as academias voltarem a abrir, se você Né? vai para agora que está todo mundo parado esse tempo todo, você vai para academia e você começa a pegar um peso, né? Você vai começar com 2 quilinhos, né? Porque está parado há um tempão. E É aí você verdade. fica dolorido por 2 dias. É porque você rasgou o teu músculo para ele poder crescer. E aí dói, né? E quando dói, você fala assim, uau, né? Fez efeito o meu esforço. Então, esse processo de crescimento, ele sempre vem de uma dor superada. Sempre. Não existe crescimento gratuito, não cai do céu, ninguém nasce sabendo. Então, os mais fortes normalmente são aqueles que superaram o maior número de dores. Que uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento, né? É Vamos verdade. olhar para essa. Verdade. Então, se você fica no sofrimento, isso não vai te ajudar. Agora, passar pela dor, olhar para a dor e dizer assim, te venci, muito obrigada pelo que você me trouxe, agora eu já posso ir para a próxima, isso é inevitável de um processo de crescimento. Eu não queria perder de vista o teu cliente, que eu estou muito interessada, inclusive, em conhecê-lo, que eu gosto de gente Aliás, eu tenho assim. uma coisinha para falar aqui que o Paulo Machado, ele acha que Deixa a eu só gente não concluir essa deve do seu amar a cliente, que empresa eu estou mais que a tentando. família, né? Mas só Só um vou falar para o instantinho. Paulo assim que tá bom. Tá. Só Paulo, queria eu concluir. também não amei a empresa mais que minha família não, tá? Só isso. É, Desculpe, fala, Gabi. o que eu queria dizer é o seguinte: o teu cliente, né? Uma coisa é, ele já passou por toda, entre aspas, a má consciência de fazer muito Uhum, mais do que os seus antepassados. Agora, sim, ele continua na dor dessa. A má consciência dói. Então, a pacificação dele com esse novo lugar passa por um processo de autoaceitação, de autoconcordância. O certo. Bert Hellinger ele fala que são 3 concordâncias básicas para a gente poder ter paz, que é concordar com você como você é, com os outros como eles são e com a vida como ela é. Uhum, Quando você tem todo esse estirão da má consciência para poder ir adiante, isso não significa que você não continua se sentindo no risco de não pertencer à sua família. E como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai botar um bálsamo sobre essa ferida? É uma ferida, assim como a do é músculo. uma ferida, Aí é uma ferida. trabalhar a concordância. Sim, eu sou diferente. Mamãe, papai, antepassados, né? Muito obrigada por tudo que vocês me deram. Por favor, olhem para mim com amor, mesmo quando eu faço diferente. Né? Isso é um processo que a gente trabalha, eu estou resumindo, mas é um processo que a gente trabalha na constelação que é extremamente curativo. Pronto, terminei com o seu cliente. Agora Não, pode mas é passar para o bacana que você próximo. está usando uma coisa. Eu só que depois estava falando do Paulo aqui, porque ele colocou que a gente não deve amar a empresa mais que a família. Concordo em gênero, número e grau com você. Família está sempre em primeiro lugar. O que acontece é que muitas vezes, e aí é por uma questão talvez atávica, não sei, de imigrantes que vieram de lugares tão distintos, com tão pouco, né, e que aquilo que elas conseguiram estava ligado a determinadas empresas, então parece que esse amor é um pouco maior do que deveria. Mas eu diria que não é nem amor, é quase como se fosse uma crença, sabe, Paulo? Que a pessoa tem que aquilo que levou ela para frente, aquelas pessoas que são as pessoas boas, e tal. É difícil até você tirar da cabeça delas que eles eram empregados, mas porque essas pessoas eram mais do que isso para eles, né? Mas enfim, né? Então, só para completar a sua pergunta, eu acho que ela é muito importante nesse momento que a gente está discutindo uma coisa oposta, né? Uma coisa onde um garoto se tornou lá a questão da má consciência da boa consciência, né? Ele hoje vive uma situação
de bastante dificuldade no sentido de tomada de decisão, porque ele precisa continuar inovando, ele vive num mundo totalmente 4.0. E com uma família inteira hoje trabalhando com ele, na dependência financeira, inclusive, né? E de trabalho. Então, ser diferente para ele significa também dizer não para a família dele, que durante muitos anos ficou pendurada na vida dele, ganhando um salário de gestor para levar carta no correio. Entendeu? Então, ou seja, o quanto de má consciência ele vai ter que enfrentar, e quantas vezes isso acontece na vida da gente, né? Dentro da família da gente ou com amigos, que a gente não concorda com determinados posicionamentos ou percebe pessoas que não agregam. Acho que todo mundo agrega alguma coisa, mas tem gente que às vezes agrega para baixo, para menos, né? E você tem que cortar essa relação, né? No caso dele especificamente, ele tem que cortar porque ele tem uma empresa que tem que dar lucro, né? Senão ele não Edmundo, sobrevive. posso entrar na história? Deve entrar. O que você está falando pela constelação é o que a gente chama, é a terceira ordem do amor, que é o equilíbrio do dar e tomar. Uhum. Então, se a única relação que nunca vai ser equilibrada é a dos pais com os filhos, porque os filhos nunca vão ter como pagar tudo que receberam, que no mínimo é a vida. Uhum. Então, essa é a única. Qualquer outra relação, inclusive entre irmãos, inclusive entre casal, aliás, sobretudo entre casal, e sobretudo entre sócios ou funcionários de uma mesma empresa, porque quando você fala agora, eu não sei se essa família que ganha salário de gestor para levar carta no correio tem um cargo de gestão também, se é sócio também, enfim, não importa. Fato, a economia não perdoa o desequilíbrio entre o dar e tomar. Então, quando você equilibra, né, você está trazendo para um nível de sustentabilidade essa relação. Esse equilíbrio, ele não necessariamente é apenas financeiro, né? Tem muito sobre reconhecimento, tem muito sobre aprendizados, né? Enfim. Mas é todo um fluxo de vida, de valor, que vai de um lado para o outro e do outro para um. E só quando isso está equilibrado é que pode durar. Porque do momento em que fica muito desequilibrado, você gera digamos assim, uma perda para o sistema, né, de um valor que é do sistema e que está se esvaindo porque não volta, que eventualmente quebra uma empresa. Certo. Isso é muito comum em empresa familiar. Empresa familiar acontece em dois tipos de fenômenos muito difíceis. Que tem a ver com essa questão, com essa ordem do amor, né? É quando você tem esse exato exemplo que você deu, de pessoas que ganham muito mais do que produzem, né? E aí isso gera não apenas um gasto que não se transforma em valor para a empresa, quanto gera nos outros ao redor uma mega sensação de injustiça, né? Então, é um grande problema. O outro grande problema é mais ou menos o outro lado da moeda, que é a pessoa que está numa situação de, na empresa familiar, ganhar mais do que produz e que sabe que indo para o mercado nunca vai conseguir ganhar igual, ela se torna escravo, ela se torna refém daquela situação. E aí é muito difícil ela ficar feliz aonde ela está, porque nenhum escravo é feliz de ser escravo. Independente dela compreender intelectualmente que ela tem até mais do que ela merece, né? Que ela ganha generosamente, o que ela mais percebe, e isso entra no nível sensorial e somatizável, é que ela não está livre para seguir o potencial, o propósito de vida dela, porque ela está nessa algema de ouro. Aí está todo mundo algemado, né? Porque se eu estou na minha má consciência fazendo isso e estou amarrando o outro também que está fazendo a mesma coisa, que vai repetir o outro, que vai repetir o outro, que vai repetir o outro. E aí é o que a gente chama de emaranhamento. Isso é o que em constelação a gente chama de emaranhamento. Então, eu nem conhecia essa expressão, mas eu pensei muito também na situação que a gente conversou da outra vez, sobre eu sou um peixinho que está dentro de um aquário, né? Então, para mim, só existe o aquário.
Eu Uhum. vou lá, vejo, esqueço, vou lá, vejo, esqueço, vou lá, vejo, esqueço. Dizem que é assim, né? Que por isso que ele fica tão feliz naquele espaço do lugar, porque ele não se lembra que ele esteve naquele lugar, né? Não sei se é verdade ou mentira, de qualquer forma, figurativamente, acho que ajuda a gente a entender como é que alguém consegue ficar preso num lugar a vida inteira. Um peixinho num aquário, ele vai ficar ali. E eu, por exemplo, levando para as empresas, você vê que tem muitos gestores que são muito engraçados, porque eles passam períodos e períodos e são qualificados em não tomar decisão. Tem muito gestor que não toma decisão. Como é que fala? São até bem-sucedidos nas suas carreiras, porque não se comprometeram com nada, né? Aí você entra aquele outro gestor, que é o cara que é da inovação. Ele quer fazer a coisa acontecer, porque ele acredita naquilo que vai acontecer, ele quer ver as pessoas felizes, ele quer ver, ele sente orgulho quando ele traz uma coisa boa. Por exemplo, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu que lancei o bilhete único, né, que vocês usam aí para andar de ônibus, né, e etc. Foi um trabalho enlouquecedor, mas foi um trabalho que eu tenho o maior orgulho, porque eu consegui fazer com que a pessoa que morasse lá em Magé conseguisse arrumar um emprego aqui no centro do Rio gastando a mesma coisa. Então a gente aumentou a empregabilidade e ninguém sabe que fui eu que inventei, né? Eu às vezes estou lá no metrô, vejo as pessoas usando. Algumas pessoas que me conheciam, porque eu ia na televisão para dar explicação, ainda se lembram, mas uma parte, claro que não. Mas é um orgulho tão bacana saber que você trabalhou e contribuiu para fazer o mundo melhor. Isso pode parecer pura preguice, né? Bobagem, mas assim, isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Então, essa coisa da má consciência, ser o cara que faz o trabalho da má consciência, ele gera cicatrizes, que foi o que a gente falou ali. Eu acho que não é fácil. Eu sou uma pessoa da má consciência, vamos dizer assim, tanto na família, quanto no trabalho, quanto nas coisas que eu me envolvo, porque para mim, em primeiro lugar, as pessoas estão na frente de tudo, né? E nem sempre isso é uma consequência. Aconteceu uma coisa ontem comigo que foi muito engraçado, né? Eu estou trazendo para o Brasil um sistema para os cegos poderem usar a internet, né? Eu estive em Israel e estou representando essa empresa aqui. É um sistema sensacional. Você coloca no site e a gente fez testes com pessoas cegas. Você jura que a pessoa está enxergando o que ela está fazendo e foi maravilhoso. E eu tinha uma reunião com uma empresa, né, bastante importante dentro da nossa cidade, e que aí transporta milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas por dia. E quando eu estava conversando com a pessoa, ela falou assim: ué, mas para que eu vou querer isso? A pessoa que é cega, ela não paga. Então, não precisa do seu trabalho. Então, simplesmente ela pegou aquela pessoa cega e se limitou a dizer que ela precisava desse transporte somente para andar. E não para conhecer o que essa empresa tem de bom, que valores essa empresa tem, como é que essa empresa se preocupa com o futuro, quais são as regras que ela está seguindo, o que ela está fazendo de acessibilidade para o mundo novo que está aí, para esse novo normal que está aí, que de novo não tem muito nada, mas e a sensação que a gente tem de uma empresa doente, porque a resposta que eu recebi foi uma resposta doente. Não, o cego não paga aqui, então eu não preciso do seu trabalho. Então, o cego, eu limito o cego a ser uma pessoa que só anda e que não faz mais nada, né? Então, o quanto isso está distante de uma realidade que eu precisaria sentar com essa empresa e fazer um tremendo trabalho de alinhamento aí, né? Do que realmente eles querem. Mas o quanto é difícil, às vezes, você colocar coisas que são fora da caixa, entendeu? Para umas empresas. Edmundo, posso fazer uma colocação Pode. bastante sincera, como é do meu estilo, você sabe? Eu acho que tem um trabalho absolutamente necessário que a gente tem que fazer com a gente quando a gente se coloca como um prestador de serviço, alguém que está ali para servir, que é o de concordar com que os outros não vejam o que a gente vê, não queiram o que a gente quer. A gente precisa estar em paz para receber um cliente que eventualmente, e isso é muito difícil, e eu posso falar muito tranquilamente sobre esse aspecto, porque na mediação, mediação é onde eu passei a maior parte da minha vida,
isso é muito frequente. O mediador está ali para servir, o mediador precisa prestar um serviço que não tem garantia de resultado acordo, mas na hora em que o acordo não sai, o mediador começa a entrar em crise pessoal. Né? Como assim não tem? É quase uma falta de respeito a mim, vocês não quererem chegar num acordo. Né? E do momento em que você passa a se confundir com esse resultado, como um prestador de serviço, seja ele qual for, a mediação isso é só mais nítido, você deixa de estar realmente a serviço do cliente. Se o cliente não quer crescer, se o cliente não quer atender os cegos, você só pode, no máximo, como pessoa, lamentar. Se ele quiser, se ele te fizer uma pergunta assim, onde você acha que é uma boa direção de crescimento? Você pode trazer várias opiniões, porque você está sendo pago para isso. Agora, se a pessoa não quer ver, ela tem esse direito. E você não tem como ajudá-la e salvá-la e empurrar, a menos que ela te peça isso. Então, concordar verdade, com é isso cruel. É cruel, mas a vida Cruel. né? A crueldade porque é a irmã siamesa da liberdade. Você exclui 60 milhões de brasileiros que têm problemas de pouca visão ou visão nenhuma. Por que essas pessoas não podem estar integradas a Isso é meios de uma outra transporte, questão. Porque entendeu? quando a necessidade está posta, vai aparecer quem presta o serviço. Né? Então é a mesma coisa, aí a gente olhando para Uber e táxi. Os taxistas podem ficar muito chateados porque os motoristas de Uber entraram num mercado que antes era exclusivo. Né? Entraram sob outras condições, com prós e com contras, enfim, não importa. Mas fato é que entraram num mercado que antes era só de uma categoria. Só que eles podem ficar chateados o quanto eles quiserem, que essa é uma realidade que o mercado deseja. No momento em que tem demanda, tem oferta. Então, talvez a questão seja o ângulo pelo qual a gente olha, no caso, o cego. O cego não é um coitadinho, o cego é um consumidor. Não quer ser, não precisa Exatamente. ser. Então, do momento em que ele, consumidor, começa a tomar consciência do que ele poderia ter e ainda não tem, ele começa a buscar. Então, olhá-lo, ele não é só um cego, ele é um ser humano, um consumidor que produz, que precisa consumir e por aí vai. Né? E aí ele vai ter quem o sirva. Porque a gente tem muito uma noção, e isso eu coloco assim como Brasil, né? Não é só o Brasil, mas no Brasil isso é muito nítido. A gente tem muita a noção de que o PCD é um coitadinho. E como coitadinho, ele não é um ser autônomo para requisitar o que ele precisa. Ele fica ali à mercê, esperando que alguém olhe para ele e cuide dele. E isso não é um lugar de adulto consumidor. Ele tem o poder dele. Mas, Gabriela, eu, assim, teria milhares de coisas para falar, inclusive eu gostaria até de que vocês todos que estão assistindo pensassem um pouco que nós estamos falando hoje do poder das pessoas invisíveis, né? O quanto elas estão fazendo falta hoje na nossa vida, né? Com essa pandemia. E o quanto, muitas vezes, a gente não enxerga essas pessoas, né? Eu, fazendo esse trabalho que mistura um pouco de vocação minha, de ajudar, né? De estar sempre ajudando com o trabalho, tenho percebido que o mundo ele é muito mais do que a gente imagina, só que a gente às vezes não enxerga. Talvez essa pandemia esteja ajudando a gente a enxergar isso, né? Mas eu queria... faltam 15 minutinhos para a gente terminar. A Liliana fez uma pergunta aqui. Queria saber se a constelação pode ajudar a criar esse equilíbrio da desordem entre colaboradores, gerando alinhamento de valores entre as pessoas de uma equipe, por exemplo. Com certeza. Se a gente olha, vamos olhar para uma equipe, né? Pessoas que têm histórias diferentes e que foram contratadas exatamente porque têm não apenas um currículo adequado, né? Porque a gente contrata pelo currículo e a gente demite pelo que não está escrito no currículo. Né? Mas vamos olhar para o currículo. Porque essa diferença entre o que está no currículo e o que eventualmente não está é a diferença que eu falei antes entre o poder e o conseguir.
né? Que são coisas bem diferentes. Mas a gente traz essas pessoas para um ambiente no qual elas estão porque foram necessárias. Ninguém contrata pessoas que são desnecessárias, fora a empresa familiar que a gente falou, que é outro patamar, né? Certo. Mas se as pessoas estão ali porque elas são necessárias, a questão passa a ser como é que a empresa vai lidar com elas para que elas se sintam pertencer. Então, hoje de tarde, eu estava numa reunião sobre mudança de cultura na empresa onde eu trabalho, e uma das coisas que a gente estava falando muito era sobre a necessária diversidade em todas as empresas. E você tem uma realidade de um topo da pirâmide que normalmente é de homens brancos, né? Não necessariamente de olhos azuis, mas né? um tipo, um grupo que embora seja relevante, é um dos, né? E uma dificuldade muito grande, no caso específico dessa empresa, não é que eles não queiram levar mais mulheres, etc., porque tem todo um regulamento, todo um estatuto que traz uma série de requisitos que tornam a amostragem de possíveis diretores relativamente pequena. Não é uma contratação de mercado como uma empresa normal. Enfim, mas apesar desse topo da pirâmide, com essa característica, como é que a gente faz, lidando com a vida como ela é, para que dali para baixo, pelo menos, aonde efetivamente existe a possibilidade da gestão decidir quem contratar ou não, a gente possa espelhar essa diversidade. Porque do momento em que a gente diz que a diversidade é bem-vinda, todas as opções sexuais podem sair do armário. E aí tinha um gestor comentando que na equipe dele, isso é uma equipe enorme, com pessoas bem diferentes entre si, e que do momento em que eles começaram a conversar sobre opção sexual e etc., não é para se entrar na vida de ninguém, mas é para tornar o assunto ok, né? O assunto como outro qualquer, né? Várias pessoas começaram a ter Instagram, que não tinham antes, porque viviam no armário, a poder se manifestar do jeito que são e a se sentirem pertencendo e bem-vindas do jeito que são. E isso é a ordem do amor do pertencimento. A segunda ordem do amor é a da hierarquia. A hierarquia, ela é muito interessante da gente pensar dentro da empresa, porque na família é muito fácil. A hierarquia simplesmente é geracional, né? E entre os irmãos, enfim, do mais velho para o mais novo, porque todos aqueles que vieram antes forjaram um sistema que vai, então, receber os que vieram depois. Na empresa, a hierarquia ela tem vários níveis. Ela não é só cronológica. Ela é, segundo, entrega, né? Ou seja, capacidade produtiva, porque isso é essencial para a vida da empresa. É tudo aquilo que colabora para a vida, né? É sobre expertise técnico, que é diferente de entrega. É sobre a sua natureza de pertencimento, porque numa empresa familiar é claro que o filho do dono tem um lugar diferente do que o outro gerente que é contratado. É claro, então a gente precisa olhar para isso, que é fato, né? Esse é um futuro sócio, queiramos ou não, queiram ou não os demais, né? Então isso tem que ser reconhecido. Enfim, tem uma série de fatores que se integram nessa hierarquia e que muitas vezes fogem da lógica racional, mas a gente precisa olhar para isso. E a terceira ordem é exatamente a do equilíbrio do dar e tomar. Então, quando você tem uma pessoa que ganha muito mais do que uma outra que produz muito mais, é claro que isso não pode estar bom. É claro que a equipe não está bem. Porque aquela que trabalha mais do que ganha vai falar assim, pô, eu estou fazendo papel de idiota. Além de eu estar trabalhando como burro de carga, eu não sou reconhecido. Então, ganhar mais, às vezes, é um problema, né? Porque se você não consegue entregar naquela mesma medida, em algum momento isso vai ser requisitado. E Né? tem uma pergunta aqui, Gabriela, que eu acho que ela é bem importante, que foi feita pela Fátima Marques. Cadê a Fátima aqui? Estou vendo a Fátima aqui. Tudo bom, Fátima? Que eu acho que
A gente pode, eu vou mudar um pouquinho a pergunta dela, que ela perguntou como é que a constelação atua no processo de seleção. Uhum. Será que eu vou passar, se eu começar a usar a constelação, a ter equipes melhores e ser melhor e tudo isso que a gente conversou aqui do bom lugar, do lugar ruim, etc. Esse processo vai mudar? Com toda certeza, né? Porque o que que acontece? A gente não pode, numa empresa, deixar de tomar uma decisão justificável à luz das normas postas, né? Então, é claro que você não vai, por mais que um processo seletivo seja subjetivo, né? Você tem que ter critérios, né? Então, se você abre uma vaga com um determinado requisito, precisa ter tantos anos de experiência em sei lá o quê, precisa ter um diploma sei lá das quantas, é desejável que fale inglês, né? O desejável entrou numa opção, mas os outros são sine qua non, né? Bom, enfim. Então, você tem lá os critérios. E aí vem um monte de candidatos. E, de repente, você vai selecionar um candidato que não tem nada a ver com aquele perfil. Não vai soar justo, né? A mulher de César, ela precisa ser honesta, parecer honesta e realmente fazer o que é honesto, né? Então, esses critérios precisam ter uma consequência. Agora, às vezes você fica em dúvida, é muito comum num processo seletivo, porque um ser humano nunca vai ser igual ao outro. Você tem um feeling, né, que é o intangível, e você fica em dúvida entre pessoas que têm qualidades e prós e contras, para não dizer defeito, porque não é defeito, prós e contras que são diferentes. Aí você tem que comparar banana com laranja. É complicado. Como é que você vai comparar banana com laranja num critério de justiça absoluta? Nada disso é Mas como que a absoluto. constelação pode ajudar nisso, Gabi? Então é isso que eu vou falar. Então, isso Hum, posto, né? Então você já chegou num ponto em que você fez uma seleção pelos critérios reconhecidamente justos, e aí, como é que eu vou constelar, né? Tem várias maneiras. Eu posso, na constelação empresarial, um pouco diferente do que se faz na familiar, eu posso testar hipóteses. Então eu posso botar no campo representantes para todos esses candidatos e testar qual é o que vai ter uma melhor sintonia com o representante da empresa ou com o representante da equipe como um todo. Isso é absolutamente ético de se fazer. O que não é ético se fazer é quando você já tomou uma decisão e você vai fazer a constelação só para ratificar a sua decisão. Isso, como consteladora, eu não faria. Tá? Então, quando Mas você se fala que você você... coloca no campo, Gabi, você coloca figuras, objetos, né, representando essas pessoas que nem estão sabendo que estão passando por um processo de constelação, certo? Ou você Certo. faz uma dinâmica de grupo? Assim, quando a gente pode se encontrar ao vivo, É, eu gosto mais da constelação ao vivo, né? Com seres humanos ali que né, entram no todos. campo muitas vezes sem saber quem são, né? Quem representam, Uhum, e uhum. relatam o que sentem no corpo, né? Eu acho uma experiência assim absolutamente engrandecedora para todos, né? Inclusive quem está ali como voluntário. Mas quando a gente não pode fazer isso, a constelação com bonecos funciona muito bem também. A gente tem feito um monte de constelação online, na Via Concórdia mesmo, Uhum. eu mesmo. E aí a gente constela com bonecos. E pode constelar com boneco ao vivo também, né? Já se fazia isso. Porque a logística de você botar todo mundo, muita gente numa sala é complicada, sempre foi. Então dá para fazer dos dois jeitos. O campo responde do mesmo jeito. O campo é o campo. E muitas vezes é interessante porque se eu estou constelando uma consteladora, né, que tem lá os bonequinhos dela, parecidos com os meus, a gente faz um campo aqui, na minha casa, no meu ambiente, e ela cria um campo no lugar onde ela está, e a gente se comunicando por plataforma, o que acontece no meu campo acontece no dela e vice-versa. É impressionante. Né? O campo é um só. Ele pode ter muitas manifestações quando a gente está à distância. Mas o trabalho,
Aí essa questão do trabalho ser com pessoas ou ser com bonecos é outra questão, os dois vão funcionar. O fato para a questão da seleção é que você pode testar realmente. A sintonia, você não está testando se um ser humano é melhor do que o outro, você está testando qual é a relação que dá liga. Tá, que dá match, né? Combinou, deu match. Exatamente. Então, eu acho assim... A técnica da Vera Bassol, exatamente. Eu acho assim, que o discurso é lindo, eu acho que a solução é maravilhosa, eu acho que a gente está vivendo oportunidades de ser abraçados, vamos dizer assim, né? Juntos nesse momento, nessa noite, já são 9h30, e eu acho que, não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Gabriela, né? Que não tenha sido respondida. Que não tenha sido respondida, tal, mas é muito bom ser acolhido, né? Eu acho que assim, o acolhimento em geral, né? Então, eu sempre coloco o acolhimento pensando que eu não conheço a dor do outro lado, né? Então, e nem precisa me contar a dor do outro lado, mas só o fato de acolher já é tão bom para quem é acolhido, né? Um pouquinho de amor é uma experiência espetacular, né? Seja ela ao vivo, seja ela via computador, etc. Então, eu tenho a agradecer muito a todos que ficaram ouvindo a gente Só um aqui, né? Podiam minutinho. estar... Pois não, Só um claro. instantinho para você agradecer depois. É que tem uma pergunta aqui que me enviaram no privado, aí você Tá não tinha bom. como ver. Tá? A Perfeito. pergunta é muito interessante. O que define como pessoa imprescindível? Eu falei isso lá no início. Tem realmente alguém imprescindível? Numa empresa, assim, numa família, pai e mãe são imprescindíveis. A gente não tem como chegar ao mundo se não for através de pai e mãe. Mesmo que a gente eventualmente não saiba que isso é suficiente, né? E que a gente muitas vezes na vida fica imaginando que queria que fosse diferente. Mas essas figuras na nossa vida são absolutamente imprescindíveis. E tudo aquilo que vem de uma forma ou de outra das relações que a gente não escolhe. Na empresa, realmente, a relação é outra, né? Um funcionário, a despeito da lei do pertencimento, que não vai ser anulada por conta disso, mas se a pessoa não está performando do jeito que a empresa deseja, ou se a pessoa não se sente bem ali, porque existe de um lado como do outro a inadequação, ela vai sair ou ser saída, né? É um processo natural de busca de harmonia, de sintonia, e isso vai acontecer e vida que segue. A empresa vai sempre estar no currículo dela, ela vai sempre estar na história da empresa, então esse vínculo, ele se desfaz enquanto emprego ou enquanto sociedade, mas ele não vai se desfazer enquanto pertencimento, mas é outra coisa isso. A questão da figura inevitável e imprescindível numa empresa, ela acontece em duas... Me vem à cabeça agora, deve ser mais, mas agora me verá à cabeça duas categorias de imprescindíveis, né? Primeiro é o fundador. O fundador de uma empresa, aquele que deu a ideia para a empresa existir, que trouxe o propósito da empresa existir, ele nunca vai deixar de ter um lugar de honra como fundador. É a mesma coisa que ser a mãe da empresa. O pai é aquele que botou o dinheiro para que a empresa existisse. E que sem esse dinheiro também a empresa não existiria. Então, são figuras que, mesmo que elas deixem de ser sócias, que elas vendam a empresa, honrar essa memória é necessário para o equilíbrio da empresa. Mesmo que a empresa mude ao longo do tempo, tudo isso levado em consideração. E o outro imprescindível é aquele que tem uma característica técnica, que tem um saber técnico sem o qual a empresa não roda. Quando você tem uma empresa com alguém desse tipo, assim, é o único que sabe o segredo da Coca-Cola, né? Sem ele, a Coca-Cola não existe. Ou a empresa cuida de ter uma continuidade nesse processo, de ter alguém que possa levar adiante se essa pessoa morrer, se essa pessoa passar mal, se essa pessoa sair de férias, né? Isso é um trabalho do RH, ou a empresa não vai acontecer, né? Então,
essas pessoas são inevitáveis, essenciais para a existência, para o funcionamento da empresa, para a manutenção da empresa. Tá? Perfeito. Então, agora, obrigada. A Kátia Penner, muito obrigado, viu, Kátia? Um beijo para você e gratidão também para todos nós aqui, tá? Muito obrigado aí pelo seu comentário, muito gentil. O Guilherme, eu acho que era o Guilherme que queria fazer uma pergunta e ele não fez a pergunta. Você quer falar aí, Guilherme? Pode abrir o microfone, se quiser. Abre o microfone dele. Edmundo e Gabriela, não é uma pergunta, é um comentário. Eu queria dizer que eu gostei muito de participar aqui, não só pelo conteúdo de vocês, mas pelas lembranças, que eu trabalhei também na Embratel há muito tempo. Ah, que legal. E realmente foi a melhor época assim da minha vida profissional. Foi lá nesse período, trabalhava com inovação, né? Trabalhava na engenharia, eu era gerente na engenharia. E depois que passou essa fase, a privatização, né? A Staruan ficou separada, então ela foi preservada porque não foi, né, absorvida por aquele coisa toda. A gente foi. E eu saí de lá mais tarde, então, e acabei seguindo outra linha totalmente diferente, né? Eu fiz a minha formação em constelação. Hoje eu sou constelador, né? Nunca fiz nenhuma constelação empresarial, mas eu consigo ver bem assim a aplicabilidade dela, né? Legal. É bem bacana, né, Guilherme? Então, isso eu queria agradecer a vocês, essas lembranças gente, que delícia poder estar junto, né? E a gente, né, Gabriela, contribuir com um pouquinho do que a gente né? Deixar um pouquinho com vocês e as portas abertas e um mundo aí que seja bom para todo mundo, que a gente passe esse período que estamos passando de uma maneira tranquila, com saúde e aceitando, né, o que o destino nos trouxer. Mas eu gostaria de agradecer a todos pela paciência, de ficar esperando a gente conversar aqui. Se deixar eu e a Gabi, a gente fica conversando 5, 6 horas, mas já são 9h30 e eu acho que está na hora de a gente descansar, tá? E agradeço muito a Gabriela pelo convite e agradeço a todos que estão aí, que ouviram que a gente conversou e espero que alguma coisa que a gente tenha falado tenha contribuído para a vida ficar melhor para vocês. Gabi, muito obrigado. Eu que agradeço, um beijo para todo mundo. Estou com muita saudade do abraço, do café e da... Enfim, mas tá bom assim também. Tá bom, gente. Núbia, beijo. Obrigado, viu? Fátima, obrigado. Adriana, Gabi, Boiati, a Priscila Tavares, a Luciana, a Lica, a Núbia, a Anne, a Marisa, a Juliana, a Liliane, a Beatriz, a Raquel, a Fátima, a Mônica, o Paulo, a Sandra Del Soldato, a Mônica Carneiro, enfim. Gente, um grande beijo e muito amor aí para todos vocês, tá? Nessa vida a gente precisa muito disso, é a única coisa que leva a gente para frente. Beijo a todos, ok? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.